quero começar por agradecer o convite para participar nesta vossa conferência, que acabou por transformar numa conferência virtual devido aos tempos que vivemos. Tenho também que vos confessar que é a minha primeira conferência de recursos humanos, como penso que todos já sabem, a minha área são as neurociências, sou investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência e professor no ISPA, e portanto tento trazer-vos aquilo que é uma visão talvez um pouco de fora do vosso meio sobre o papel de outros fatores que não só a análise racional da informação na tomada de decisão e a relevância eventual disso para a liderança. Quando estava a preparar esta apresentação, e o título foi-me dado por vocês, o lado não visível do líder, referindo-se precisamente a esta componente mais emocional nos processos de tomada de decisão, eu apercebi-me que, no fundo, em termos de liderança, talvez uma das funções mais primordiais de um líder é tomar decisões. Devem tomar decisões, N decisões por dia, que são críticas para os projetos que estão a gerir, para as pessoas que estão a gerir e que têm, obviamente, consequências financeiras, sociais, a múltiplos níveis. E, portanto, o processo de tomada de decisão, penso que é um dos processos mais críticos nesta área, pelo menos para alguém que a vê de fora. Daí que, quando estava a preparar esta conversa convosco, tenha decidido começar por falar um bocadinho do mecanismo de tomada de decisão. Como é que nós que abordamos este mecanismo de uma forma muito reducionista para o tentar compreender e compreender como é que ele é depois implementado no nosso cérebro, como é que nós o vemos. E então, a tomada de decisão é algo que nós partilhamos com todos os organismos têm que tomar decisões, o que nos dá a vantagem depois de os podermos utilizar como modelos para estudar precisamente esse processo. E trago-vos aqui um exemplo básico do mecanismo de tomada de decisão do animal, neste caso de uma zebra, que tem que detectar a presença de predadores no ambiente em que vive e agir em conformidade. E, portanto, aquilo que existem são indicadores da presença de predadores, que é, por exemplo, o ruído que um predador faz ao movimentar-se na savana. Existe depois um ruído de fundo que ela tem que saber distinguir, que é, por exemplo, o ruído que o vento faz ao fazer movimentar a mesma vegetação na savana, e a zebra, usando este input sensorial, tem que calcular a probabilidade de um predador estar presente em função do indicador que ela tem, do ruído que ele produz e do ruído de fundo. E se usarmos, no fundo, teoria de detecção de sinais, a operação que ela tem que fazer é calcular esta probabilidade e tentar evitar ao máximo falsos alarmes e também evitar ao máximo a existência daquilo que se chamam misses, de falhanços, digamos assim, na detecção, que iriam comprometer, dependendo do custo dessa falha, pode ser a última falha que ela tem na vida. E, portanto, em função disto, ela tem que tomar uma decisão de continuar a tarefa que estava a fazer, por exemplo, continuar a pastar, ou de fugir. E, portanto, isto é um modelo muito simplificado de mecanismos de tomada de decisão. O nosso cérebro é no fundo, o órgão que nós temos para processar informação do mundo exterior e do mundo interior e tomar estas decisões. Nós podemos pensar nisto desde decisões que não têm necessidade de incorporar muita outra informação que não seja a informação que vem do mundo exterior através dos nossos sentidos, que ativa uma resposta sem grande flexibilidade, em que perante um input o output é sempre o mesmo. E depois isto pode-se complexificar com processos cognitivos, nomeadamente de memória, de nós, face à informação que estamos a recolher, compararmos com a informação que temos guardada em memória e depois dar uma resposta de acordo com isso, e também com o estado em que o organismo se encontra, dependendo das reservas metabólicas. Por exemplo, a zebra pode decidir fugir ou não fugir, ou dependendo de estar na época de reprodução ou não estar na época de reprodução e das hormonas que têm em circulação, etc, etc. E, portanto, isto para vos apresentar, no fundo, o cérebro como o nosso alvo principal quando queremos compreender o processo de tomada de decisão, mas não esquecendo que esse cérebro faz parte de um corpo e que o estado do organismo vai influenciar também o processo de tomada de decisão. Estes cérebros, que no fundo são órgãos que evoluíram para processar informação e tomar decisões que têm consequências adaptativas, como acabámos de ver no caso do exemplo da zebra,
partilhamos com muitos outros animais. Os primeiros cérebros surgiram no planeta Terra há cerca de 500 milhões de anos, durante um período geológico que se designa Precâmbrico. O que vocês veem aqui é o primeiro fóssil de um cérebro que se conhece. O cérebro é um tecido mole, portanto não existem muitos exemplos de fósseis de tecidos moles. Existiu a sorte de este ficar fossilizado. Isto é um artrópode de uma jazida fóssil na China. E estes organismos são organismos que, como eu vos dizia, andaram pela Terra há 500 milhões de anos, num período designado Precâmbrico, que é o período durante o qual existiu uma enorme explosão de biodiversidade. A maior parte dos animais que existem hoje em dia no nosso planeta têm origem neste período. Houve muitos outros que se extinguiram. Esta imagem que vocês têm aqui é do Burgess Shale, no Canadá, que é uma jazida fóssil que tem inúmeros exemplos disto, e é durante este período que surgem os primeiros cérebros. E estes primeiros cérebros surgem perante uma enorme complexificação do ambiente em que os animais vivem, sugerindo que a necessidade de processamento de informação perante o aumento da complexidade do ambiente foi um fator determinante na sua evolução, e surgem também quando aparecem os primeiros predadores. Até este período existiam herbívoros, basicamente, e é aqui que surgem os primeiros carnívoros e que os animais que ganham mobilidade se começam a comer uns aos outros, digamos assim, e surge a necessidade de otimizar os programas comportamentais de captura de alimento e os programas comportamentais de evitar ser capturado e virar alimento para outros animais. E, portanto, parece que a origem dos cérebros surge necessariamente associada a esta complexidade do meio ambiente e a esta maior flexibilidade na tomada de decisão. Uma vez identificado a necessidade de tomar uma decisão, no exemplo que eu estava a dar da zebra, é no fundo acionado um mecanismo de emergência, isto para fazer a ligação ao stress do qual eu também queria falar, e o stress sobre o qual nós temos uma visão muito negativa é ele próprio uma resposta adaptativa, e em circunstâncias normais é algo de bom, não é algo de mau. Portanto, quando existe a detecção da tal zebra, de um potencial predador, ela tem que ativar um programa de emergência para sobreviver àquele encontro com o predador. E esse programa de emergência é muito conservado do ponto de vista evolutivo entre todos os animais, incluindo nós próprios, que passa por uma ativação do sistema nervoso simpático e do eixo adrenal, que leva à liberação de cortisol, aumento de ritmo cardíaco, aumento da taxa respiratória. No fundo, aquilo que o nosso organismo está a fazer é preparar-se para entrar em ação, podendo ser essa ação enfrentar o perigo ou fugir do perigo, na famosa a resposta de fight or flight, que foi descrita pelo Walter Cannon já nos anos 30. Mas, no fundo, existe uma resposta que é adaptativa. Esta resposta pode se tornar mal adaptativa quando é ativada repetidas vezes, e em vez de ser uma resposta aguda a uma situação de emergência, se torna uma resposta crónica, ou quando é ativada na ausência do predador. E invertendo esta questão, o Bob Sapolsky escreveu um livro há uns anos atrás que se tornou um best-seller sobre isto e que eu recomendo, que é um livro de divulgação científica muito interessante sobre a dimensão psicogénica do stress, que é porque é que as zebras não têm úlceras. E então, a abordagem dele é porque é que nós que vivemos numa sociedade ocidental, que temos no mundo do trabalho casos múltiplos de stress, em que o stress é um problema com que lidamos no dia-a-dia e muito presente nas organizações, em que não estamos expostos a perigos que ponham em causa a nossa sobrevivência, estamos cheios de doenças ligadas ao stress, e as zebras, que todos os dias vivem num meio em que enfrentam um perigo real de aquele ser o último dos seus dias, não aparentam ter doenças associadas ao stress. Então, ele apresenta, no fundo, este problema de uma maneira engraçada, dizendo que as zebras teriam úlceras se tivessem uma exposição crónica a predadores, se tivessem com um predador que não as largava durante o dia inteiro e as perseguia desde o nascer do sol ao pôr do sol, ou se vivessem numa savana infestada de predadores em que elas fugiam do predador e metiam-se na boca do outro e assim sucessivamente e passavam o dia a fugir de predador em predador. Ou se tivessem predadores imaginários, que parece que é aquilo que nós criamos nos nossos cérebros, foi na ausência de um perigo real, antecipamos cenários e o facto de conseguirmos fazer representações do mundo, que é também bastante adaptativo e que nos permite simular eventos sem ter que passar por eles, isso também nos leva a ativar respostas a eventos que não são reais
e que nós meramente imaginamos. Isso leva-me ao ponto seguinte, que é, então, como é que os organismos avaliam os estímulos e como é que nós, sabendo alguma coisa sobre isso, podemos tirar daí consequências que possam ser aplicadas a situações reais. E esta hipótese do Cognitive Appraisal, da avaliação cognitiva, já existe na literatura da psicologia há muitos anos, e basicamente o que nos diz é que aquilo que influencia o comportamento não é a estrutura objetiva de uma situação, mas a percepção que o sujeito tem dessa mesma situação. E existem basicamente dois níveis de avaliação cognitiva dos estímulos e dos eventos em que estamos envolvidos. Aquilo que na literatura é designado por um Stimulus Evaluation Check, que é a cada momento no tempo, com uma determinada frequência, o ambiente é escrutinizado à procura de um conjunto de indicadores e, quando é identificado algo de relevante, existe informação em memória perante a qual se decide se é uma situação que necessita de uma resposta ou não, e se decide também se existem recursos para dar a resposta que é percepcionada como necessária. Isto é crítico, isto é o chamado secondary appraisal, porque é aqui, no fundo, que nós ficamos com a percepção de, perante um desafio, perante uma emergência, encararmos essa emergência como uma ameaça ou como um desafio, dependendo de se achamos que temos recursos para lidar com a situação, vemos-la como um desafio. Se achamos que não temos os recursos necessários, vemos-la como uma ameaça, e isto depois tem paralelos fisiológicos e respostas fisiológicas distintas, e em função disto também respostas comportamentais distintas. Nós, para abordarmos isto, que é um processo cognitivo aparentemente complexo, trabalhamos com um organismo muito simples. Em biomedicina, tipicamente, nós recorremos a modelos animais para fazer experimentação que não é obviamente possível ser feita com pessoas, com humanos. E neste caso utilizamos uma espécie, que é um peixe-zebra, que tem um cérebro relativamente simples quando comparado com o nosso, mas que tem o mesmo tipo de mecanismos, neste caso de tomada de decisão, e que tem a vantagem de nos permitir a visualização da atividade do cérebro em tempo real, quando ele está a tomar estas decisões e a fazer estas tarefas cognitivas e a expressar comportamentos. E existe também um grande conjunto de ferramentas genéticas que nos permitem dissecar geneticamente os circuitos neurais envolvidos nestes processos cognitivos. Então, recorrendo a peixe, nós temos trabalhado no sentido de tentar perceber como é que estes mecanismos funcionam. E sem entrar nos detalhes neurobiológicos, queria partilhar convosco só coisas muito básicas que nos permitem ver como nós podemos compreender estes fatores de tomada de decisão. Aqui nem sequer estamos a falar de cérebro, estamos a falar meramente de um output daquela resposta ao stress que eu vos mencionei anteriormente, utilizando cortisol como indicador dessa resposta, e estamos a ver dois parâmetros, que é a previsibilidade e a percepção de controle sobre a situação, como é que eles influenciam a ativação dessa resposta. E o que vocês veem no gráfico da esquerda são, no fundo, situações de previsibilidade e imprevisibilidade a um estímulo aversivo, neste caso a um confinamento, que é algo que hoje em dia nós também já fomos expostos, e veem que quando há um sinal no meio ambiente, quando é possível fazer essa associação entre um preditor do agente stress e a presença do agente stress, a resposta não é tão elevada como quando esse agente negativo aversivo aparece de forma imprevisível. Isto, e agora muito importante, não acontece só com estímulos negativos, também acontece com estímulos positivos. Aqui, do lado esquerdo, estas duas barras dizem respeito a um estímulo positivo previsível ou imprevisível. E neste caso era simplesmente a alimentação. Ou seja, eles serem alimentados com um sinal que lhes dizia que iam ser alimentados, ou serem alimentados sem terem nenhuma previsão de quando é que iam ser alimentados, e veem que existe uma ativação de uma resposta deste eixo, mesmo perante um estímulo positivo, quando ele é imprevisível. E, portanto, isto mostra-nos muito bem como estas respostas não são respostas que evoluíram meramente para fazer face a situações de perigo, elas quase que são respostas para fazer face à manutenção de um equilíbrio que é colocado em causa quando existe imprevisibilidade no meio ambiente. E, portanto, o cérebro é, no fundo, uma máquina que evoluiu para tentar dar resposta a essa imprevisibilidade e tornar o mundo em que vivemos mais previsível.
Um outro parâmetro do appraisal primário, que também conseguimos demonstrar a sua existência neste modelo com que trabalhamos, é a percepção de controlabilidade sobre um agente de stress. Aqui trata-se de um agente negativo, mais uma vez, de um estímulo aversivo, e o que vocês veem é que quando damos a possibilidade de controle, ou seja, quando há um sinal e o animal pode escapar do estímulo aversivo, a ativação da resposta de stress é obviamente mais baixa do que quando ele não tem essa capacidade de resposta, quando não há controle sobre o estímulo. E mais interessante ainda, quando o animal foi treinado para ter controle e na fase de teste lhe retiramos esse controle, ou seja, a perda de controlabilidade é ainda pior do que a inexistência de controlabilidade sobre o evento perante o qual estamos a ser expostos. E, portanto, isto só para vos dar exemplos de como nós podemos medir fisiologicamente estas respostas à previsibilidade e à controlabilidade sobre o meio em que estamos. O facto de existir, então, esta avaliação cognitiva na ativação de respostas, ou seja, o facto da resposta fisiológica a uma situação de emergência não ser automática e depender de uma avaliação cognitiva da situação em que estamos, cria a possibilidade da existência de enviesamentos cognitivos, ou seja, de existir uma variação entre indivíduos nessa avaliação cognitiva que eles fazem dos estímulos e de haver uma consistência nessa variação, de tal maneira que, quando perante estímulos ambíguos, alguns indivíduos consistentemente interpretam estímulos ambíguos como positivos, e podemos chamá-los de otimistas, e outros indivíduos consistentemente interpretam estímulos ambíguos como negativos e podemos chamá-los de pessimistas. E isto vai ter consequências para a suscetibilidade e resiliência a doenças ligadas a stress e vai ter também consequências em processos de tomada de decisão. E como é que nós podemos testar estes enviesamentos cognitivos em animais, nomeadamente no nosso caso, nos peixes? Aquilo que vamos fazer é, no fundo, tentar expor os nossos animais a estímulos ambíguos e ver como é que eles interpretam os estímulos ambíguos. Para fazer isso, o que nós fazemos é, no fundo, expor os indivíduos no seu aquário, no seu tanque, a uma caixa de Petri que não tem nada, que está vazia, num canto do aquário, depois, noutro momento, apresentamos-lhe uma caixa de Petri com comida, que está cheia, que tem, portanto, um estímulo positivo, e vamos alternando esta apresentação e medindo o tempo que eles demoram a aproximar-se a uma caixa vazia e o tempo que eles demoram a aproximar-se de uma caixa que tem uma recompensa, neste caso, comida, e ao fim de algumas sessões de treino, eles começam a ter um tempo de aproximação à caixa cheia muito mais rápido do que à caixa vazia, ou seja, eles aprenderam que quando a caixa está do lado esquerdo, está com comida, e quando a caixa está do lado direito, está sem comida. O que fazemos a seguir para testar se eles fizeram esta aquisição desta informação é apresentar duas caixas vazias simultaneamente e medir os tempos que eles demoram a ir à da esquerda ou a ir à da direita para confirmar que o tempo de aproximação, independentemente de existir pistas da presença da comida, químicas ou o que seja, está presente e, portanto, que eles aprenderam essa discriminação. Tendo eles aprendido esta discriminação, o que podemos fazer a seguir é apresentar, na fase de teste, estas mesmas caixas em distâncias intermédias entre o lado positivo e o lado negativo. E a predição é de que, à medida que nos vamos afastando do lado negativo, a certeza sobre a presença ou a ausência de comida vai desaparecendo, e se colocarmos a caixa exatamente equidistante entre o ponto positivo e o negativo, eles não podem ter informação sobre se a caixa vai ter comida ou não. Portanto, é um estímulo perfeitamente ambíguo e podemos utilizar agora este tempo de aproximação a uma caixa posicionada numa localização ambígua como um indicador da expectativa que este indivíduo tem de a caixa ter ou não comida e, portanto, ele estar a ver um estímulo ambíguo como positivo ou negativo e assim classificamos os nossos organismos como otimistas ou pessimistas. E foi isso que fizemos com os nossos peixinhos. Vimos que existe uma distribuição na população de otimistas e pessimistas. E fizemos muitas outras coisas com eles, mas aquilo que eu queria partilhar aqui hoje convosco é mostrar-vos a consequência biológica que este otimismo ou pessimismo pode ter. E o exemplo que vos trago é de envelhecimento celular, de erosão de umas tampinhas, vamos chamar assim, que os nossos cromossomas têm e que se chamam telómeros e que vão sendo desgastados à medida que vão existindo divisões celulares e que, quando chegam ao fim, levam à degeneração do DNA e à morte
da célula. Portanto, são bons indicadores de envelhecimento celular. E o que fizemos foi submeter indivíduos que foram fenotipados como otimistas ou pessimistas a stress crónico e olhar para o encurtamento dos telómeros. E aquilo que nós vemos é que os otimistas expostos a um mês de stress crónico não apresentam envelhecimento celular significativo, mas os pessimistas apresentam um envelhecimento celular correspondente a muitos meses de vida, digamos assim. Portanto, eles num mês envelheceram vários meses de vida, enquanto que os otimistas não lhes aconteceu o mesmo. Fizemos também o inverso, ou seja, com as ferramentas genéticas que temos, fomos olhar para mutantes nas quais nós podemos inativar a telomerase, que é o enzima que promove, digamos assim, a regeneração destes telómeros, e, portanto, indivíduos sem telomerase são indivíduos que têm telómeros geneticamente curtos. E fomos ver se também existia uma relação de causalidade inversa, ou seja, se indivíduos com telómeros curtos e com esperanças de vidas mais curtas têm uma visão do mundo mais negativa, mais pessimista, e foi isso que verificamos. Eles envelhecem mais rápido que os indivíduos normais e, quando jovens, são mais pessimistas do que os indivíduos que não têm essa mutação, e depois, com a idade, existe também uma tendência para os wild types também se tornarem pessimistas com a idade. Isto é algo que está também descrito. Portanto, isto foi alguns exemplos do tipo de investigação que é feita, depois entramos em detalhes neurobiológicos nos quais eu não queria entrar aqui, mas queria-vos deixar a mensagem que podemos utilizar modelos animais para estudar estes processos de tomada de decisão e podemos deles tirar algo que podemos partilhar para outras áreas, nomeadamente a vossa, que podem ter uma aplicação mais direta disto que nós vemos. E assim, a take-home message que eu vos posso deixar aqui hoje, uma mais básica e divertida, é que, ao contrário das zebras do livro do Sapolsky, os peixes-zebra parece que também podem ter úlceras e que também têm uma dimensão psicológica do stress. Não somos só nós, os humanos, que podemos ter essa dimensão psicológica de stress. Mas mais relevante para a questão de recursos humanos e, por um lado, mais aplicado, é, no fundo, como é que nós podemos gerir a percepção de eventos e estímulos de modo a alterar comportamentos. E previsibilidade e controlabilidade são fatores fundamentais para os animais e para nós próprios, e, portanto, se nós conseguirmos tomar medidas, e como viram, mesmo estímulos apetitivos, se forem previsíveis, permitem uma tamponização das respostas de stress, e, portanto, se quisermos controlar stress, é criar ambientes previsíveis e que exista percepção de controle sobre o que está a acontecer. E reparem que esta questão do controle não tem que ser um controle real, basta existir a percepção de controle, e em experiências que foram feitas com sujeitos humanos, por exemplo, se existir um botão que é dito ao participante que controla o estímulo, mesmo que não o controle, é o suficiente para tamponizar a resposta. Portanto, é mesmo uma questão de percepção e não de estrutura objetiva da situação. A segunda coisa que queria realçar é a gestão da aquisição e percepção de competências, ou seja, como é que nós, percepcionando se temos ou não temos recursos, e convém que quando percepcionamos que temos recursos, realmente os tenhamos, podemos encarar situações de emergência como desafios ou como ameaças, e isso vai fazer toda a diferença desde o nível fisiológico ao nível da tomada de decisão. E, finalmente, estarmos conscientes que existe variação interindividual no enviesamento cognitivo, como é que diferentes pessoas percepcionam os mesmos estímulos e que, perante estímulos que não são claramente positivos ou negativos, os veem de uma maneira mais otimista ou de uma maneira mais pessimista, e que também é passível de tentarmos aumentar, digamos assim, a proporção de otimismo se tornarmos os ambientes mais previsíveis. Era isto que eu tinha para partilhar convosco. Não sei se excedi o tempo. Se não excedi, estou disponível para conversarmos se alguém tiver questões. Rui, podes compartilhar a sua tela, por favor, que assim vemos exatamente, que assim conseguimos vê-lo de uma forma
melhor. Ok. Excedeu um bocadinho o tempo, mas eu penso que foi interessante, até porque o desafio que nos lançou no início, que era de conseguirmos transpor para o nosso dia-a-dia, para a gestão de recursos humanos, o Rui facilitou-nos a vida aqui com este último slide, já a dar algumas dicas de como, o que é que os recursos humanos podem fazer ao nível de tentativa de controlo e de gestão da imprevisibilidade. Nós não tivemos questões da assistência, eu penso que ficaram bastante esclarecidos, mas mais do que questões, eu penso que o Rui nos deixou aqui a refletir um bocadinho de como é que funcionamos e à semelhança do que a Diana fez ontem com o paralelismo com os animais, o Rui também fez, e hoje falámos de zebras, ontem falámos de morcegos, portanto estamos aqui numa vida animal, mas muito ligada às pessoas e à ligação que todas estas investigações trazem para um melhor conhecimento. Rui, muito obrigada pela sua partilha.